quando nós fizemos a operação, tinham 61 quilos de cocaína na cabine deles. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Porto e Gente, podcast que conta histórias reais de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham no Porto de Santos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você está sempre por aqui, é uma alegria tê-lo novamente. E para quem ainda não sabe, o Porto e Gente é um projeto independente. Então, lá no finalzinho do vídeo, se você gostou do que viu aqui e quer contribuir para que a gente continue preservando as memórias do Porto de Santos, você pode considerar em contribuir com um Pix, qualquer valor que já ajuda a gente aqui, tá bom? A chave aparece aqui na tela e na descrição do vídeo. Agora vamos para o que interessa. O meu convidado de hoje, ele é um auditor fiscal, mas ele não é qualquer um. Ele tem um currículo desse tamanho e eu não vou ler ele, eu vou deixar ele falar depois tudo que ele já fez. Que ainda faz, né? Então, Elias Carneiro Júnior, seja muito bem-vindo ao Porto e Gente. Que bom estar aqui, Meg. Gostoso, demoramos para agendar, né? Foi. Mas a gente, por ter uma liderança nacional, a gente tem uma agenda de viagem muito alta, né? E eu estava querendo vir aqui com muito carinho. Ai, né? que bom, fico E feliz. eu agendei a data de hoje, eu falei, eu vou estar com a Meg lá, dar um abraço nela, participar do programa e também poder trocar uma experiência com você da nossa vida, poder também levar aos teus espectadores, né, o que a gente puder contribuir para melhorar não só o Porto, para melhorar o país e melhorar o mundo. Sim. Quero saber primeiro do Elias menino, como que você chegou a ser auditor fiscal? O que você fazia antes? Bom, a minha origem, eu nasci no ABC, Você não Paulista. é de Santos? Eu sou de Santo André. Os meus pais foram parlamentares, eu sou uma família de 8 irmãos, e eu sempre fui muito a Foz do Iguaçu, né? E eu gostava muito do trabalho da Receita em Foz. Eu trabalhei com turismo durante muitos anos, né? E um dia eu falei, eu quero ser da Receita Federal. Né? Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu estava estudando, fiz faculdade de Economia no primeiro momento, depois acabei me formando em Direito, né? Fazendo Ciências Jurídicas. Eu procurei estudar, estudei durante um tempo, eu passei para analista tributário, e falei para minha mãe, olha, eu vou embora de Santo André. Onde é que você vai morar? Eu falei, vou morar em Santos. Eu passei no concurso público em Santos, eu vou transferir minha vida para lá. Você tinha quantos anos? Em 89, eu tinha 26 anos de idade. Nossa! Né? E aí a minha mãe não aceitou de imediato, porque ela queria que eu continuasse seguindo a carreira tanto dela como do meu pai na política. Eu falei, não, eu vou mudar para uma cidade perto no mar, ou viver no mar, que era o meu grande objetivo. Cheguei em Santos dia 14 de novembro de 89. Aí eu me identifiquei com a cidade, continuei estudando, passei para fiscal da Prefeitura de Santos, tributário. Fiquei como fiscal tributário durante 3 anos, continuei estudando, passei para auditor da Receita Federal em 94. Eu me transferi para Joaçaba, Santa Catarina, fiquei durante 3 anos lá. E aí em 97 a Receita Federal deu para mim a opção de eu poder voltar para onde eu quisesse do Brasil. Eu falei, eu vou voltar para Santos. E cheguei aqui em Santos em 28 de janeiro de 97 e estou aqui até com a minha âncora fincada e aqui eu vou ficar, que é a cidade que eu amo. Eu adoro a Baixada Santista, me identifiquei demais com a municipalidade e a minha vida toda, com a minha família toda eu construí aqui. Nossa, que interessante. É engraçado que eu tinha lido que você era de Santo André. Mas a sua vida inteira foi feita aqui. Foi feita aqui. Eu tive uma pequena passagem em Santo André, quando eu fiz faculdade, eu fiz Fundação Santo André, fui curador da fundação, eleita pelos alunos, depois indicado pela Câmara Municipal, então eu tive também uma carreira, até certo ponto, acadêmica. Né? Mas aí acabei fazendo Senai, fiz cursos ligado à mecânica, enfim, porque o ABC vive disso, né? O ABC é muito industrializado. Mas chegou no momento, eu passei no concurso para a Câmara Municipal de São Caetano, né? Fui assessor administrativo e financeiro de lá, e falei, não é isso que eu quero ir embora para o litoral. E aí apareceu a oportunidade
eu vim prestar um concurso em Santos e aqui estou até É hoje. incrível como tem gente que nasce em São Paulo, Santo É André, muito. e a pessoa vem para a cidade apaixonado para ficar perto do mar. Porque Santos tem uma qualidade de vida invejável no mundo inteiro, né? A gente tem uma oportunidade de viajar pelo mundo, a gente vê que a qualidade de vida da Baixada Santista, especialmente de Santos, é invejável. Estamos entre as melhores cidades do mundo para se viver. Eu É, escolhi né? Santos, é a E cidade do me meu conta uma coração. coisa, você trabalhou muito com o Porto, né? Praticamente, todo o Olha, tempo? eu comecei aqui em Santos em 90, início de 90, fiquei um ano trabalhando no Porto, saí durante aproximadamente 5 anos e retornei. Então, a partir de 97, eu entrei, vamos dizer assim, entre aspas, com perdão do termo, de cabeça no Porto, e até hoje a minha vida gira em função do Porto, né? Não só pela Receita Federal, que eu acabei de aposentar, mas pelas atividades, pelos relacionamentos que eu tenho, né? Aquilo que eu adquiri de conhecimento na área que eu trabalho muito, que é a área tributária aduaneira, eu diria que 90% estão ligados a assuntos do Porto de Santos, né? E o Porto de Santos, por ser o maior porto do Hemisfério Sul, em tamanho, e o maior da América Latina, evidentemente, acaba sendo referência e nós, por onde passamos, falamos um pouco dele para trazer experiência, que quem quer aprender Porto tem que vir em Santos. Tem que vir em Santos. Me fala uma coisa, de quando você começou até agora, que você já aposentou, quais foram as mudanças que você presenciou? Deve ter sido muita, né? Olha, eu diria que tem algumas mudanças históricas pontuais. Eu vou tentar, eu não pensei na tua pergunta, eu vou tentar resumir o que eu imaginaria se tivesse que responder por escrito. Primeira delas, o sistema informatizado da Receita Federal, chamado Siscomex. Ele é implantado em início de 94, ele revolucionou a aduana brasileira e, por que não dizer, a aduana mundial. Para você ter ideia, o próprio Bill Gates elogia muito o sistema nosso e também o nosso sistema de comércio exterior e o nosso sistema de imposto de renda. São duas referências mundiais. Então, o Siscomex foi uma grande mudança. Ele começa a acabar com o papel no sistema portuário e que está redundando agora, no ano 2010 a 2015, acaba de vez com o papel. Então, ele começa lá em 94. Então, foi o primeiro grande passo. Um outro grande passo foi a mudança da privatização dos terminais, em 93. Aquilo também foi um marco muito importante. A administração pública passa a delegar à administração privada a exploração dos portos secos e dos portos molhados. Portos molhados é aqueles que estão no cais e os portos secos que estão fora do cais, tanto em Santos como no Brasil como um todo. Isso foi um outro grande marco. Um outro marco muito importante foi ligado ao navio de passageiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante 9 anos no terminal de passageiro. Trabalhei na liderança durante 4 anos e meio. Então, o terminal de passageiro também foi uma grande revolução. O terminal com cais, nós conseguimos implantar um modelo de trabalho com todas as autoridades envolvidas que virou referência no Brasil todo. Quer dizer, todas as manualizações que nós fizemos, procedimentos, o Brasil inteiro até hoje adota. Então também foi um grande marco. Outro marco que eu diria para você que é muito importante é a mudança de estratégia que a aduana brasileira, principalmente no caso a Receita Federal, passou a ter na visão dos controles de importação e exportação. Exemplifico melhor. Antes nós estávamos preocupados muito com a carga. Hoje não, hoje nós estamos preocupados de quem é o importador e quem é o exportador. Então isso é uma mudança de cultura muito importante. Porque você conseguindo fazer previamente o controle de quem está importando e quem está exportando, você consegue ter um grande parâmetro para fiscalizar a carga. Vou te exemplificar. Se você está importando, por exemplo, hipoteticamente, 10 milhões de reais em determinada carga, e o teu capital é um capital social muito baixo, isso é um sinalizador que tem algum problema essa carga. Entendeu? Então a Receita trabalha muito com isso. Isso ajuda muito para você ter uma grande qualidade no serviço prestado à sociedade brasileira. E assim vai também na exportação. Né? Se você tem um exportador que fabrica, por exemplo, sapatos, e ele está exportando, por exemplo, móveis, tem alguma coisa errada. Então o próprio sistema hoje ele já sinaliza, dizendo, olha, cuidado que aqui tem alguma coisa que não está fechando. Então tudo isso, essa modernização que a internet trouxe a partir de outubro de 93,
ela vem com muita força na Receita Federal e acaba repercutindo junto a todas as pessoas que operam no porto como um todo. Então, isso também foi um outro diferencial muito importante. E, por último, eu diria para você, né, que é a mudança também que nós tivemos, especialmente no Porto de Santos, no controle de fluxo de carga e de pessoas, com a implantação dos gates eletrônicos, né? Isso também foi um papel muito importante, que eu tive o prazer de participar de todo o projeto e deixamos ele implementado e hoje, felizmente, o Porto de Santos, hoje, em todos os terminais, você tem controle total de quem entra e de quem sai. Gente, ele me deu uma aula aqui agora. Eu acho que para você também, né? É um problema que nós identificamos, chamado de MEG, se me Sim, permite, Meg. um dos problemas que nós identificamos quando eu era chefe do setor de repressão, é que nós tínhamos tantos terminais no Porto de Santos, em torno de 35, 40, hoje nós devemos ter em torno de 65 a 70, nós não tínhamos um sistema controlado, único, de crachá, por exemplo. Então a pessoa teria que ter em várias unidades, vários locais que ele ia com crachás diferentes. Nós criamos um sistema que hoje é o único crachá, ele entra em qualquer terminal autorizado, evidentemente Sim. dentro do sistema, ele tem um limite de acesso, né? Ele entra em qualquer terminal na Baixada Santista. Isso é muito bom, isso traz agilidade, traz segurança. E o meu sonho naquela ocasião é que isso fosse nacionalmente, fizesse um cadastro nacional, quando ele chegasse, por exemplo, em Manaus, o cadastro dele já estaria feito. Eu não sei se nós vamos chegar a isso, até acredito que nós estamos caminhando para isso. Seria uma boa, né? Eu acho que, Claro, né? claro, aumenta a eficiência, aumenta o Sim. controle e agiliza o trabalho. Me fala uma coisa, eu achei muito interessante o que você falou. Se o cara ele exporta móvel, se ele exporta uma coisa X, ele tá. Aconteceu? Você já pegou casos Ah, assim? sim. Conta algum caso que você lembra. Nós temos no Brasil, nós temos alguns lugares na área aduaneira que são lugares emblemáticos. Por exemplo, a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, É. que eu tive a oportunidade de trabalhar durante vários meses, muitas vezes estive lá, né? Durante o próprio processo da pandemia eu estava lá. Quer dizer, ali também é uma escola, né? O Porto de Santos é outra escola naquilo que se refere a porto. O aeroporto de Cumbica é outra escola naquilo que se refere a transporte aeroviário. Enfim, no Porto de Santos nós já pegamos tudo, né? Eu tive a oportunidade, a infeliz oportunidade de prender dois casais. Nós pegamos lá em um navio que saiu de Buenos Aires, estava indo com destino à Europa, e nós pegamos aqui na cabine numa cabine, eram dois casais novos, não é típico de viagem, né? Casal jovem normalmente não vai para a Europa de navio, ainda mais quatro na mesma cabine. Aquilo despertou a nós na prévia documental. E quando nós fizemos a operação, tinha 61 quilos de cocaína na cabine deles. E eles Nossa! foram presos. Nós E o que chamou a atenção foi a idade deles? Porque não é o público-alvo, né, do navio de passageiro naquela ocasião. Não é normal casal na faixa de 30 a 35 anos, dois casais na mesma cabine e ir para a Europa de navio. Não é uma coisa comum, né? E realmente não era. Tanto Não é é? que nós pegamos a droga e foi um trabalho que nós desenvolvemos na inteligência. E um outro episódio também envolvendo o passageiro, podemos falar de alguns de carga, né? Nós pegamos um grupo de 45 bolivianos, né, que embarcaram aqui no Porto de Santos, né, documentação tudo ok, né, mas tinha alguma coisa que não fechava, porque não é comum o boliviano embarcar por aqui. Normalmente ele embarca pela América do Norte, entendeu? Quando muito pelo Pacífico, ali na região do Chile, mais precisamente na região do Atacama e Iquique, né? Eu estranhei, peguei a lista, entrei em contato com a embaixada espanhola, porque o navio era com destino à Espanha, falei com o chefe de segurança, o adido de segurança nacional, e realmente eram pessoas que estavam indo migrar ilegalmente na Espanha, e depois eles me retornaram, as pessoas foram deportadas e voltaram para a Bolívia. É engraçado que vocês pegam detalhes, né? Vocês conseguem descobrir por pequenos que para uma pessoa Sim, leiga, eu nunca imaginaria que quatro sim, a pessoas numa gente... cabine. Tem muitas coisas, né, que a gente poderia passar a tarde inteira explicando, que a sociedade muitas vezes não entende, né? Por exemplo, quando a gente libera uma importação de peças automotivas, é uma responsabilidade muito grande, né? Ele tem que ter uma certificação, tem que ter um Inmetro, tudo isso a aduana, apesar dela não interagir diretamente na segurança da peça,
ela tem a obrigação de ouvir os órgãos anuentes, por exemplo, o Inmetro, que certifica essa peça é de boa procedência ou não, porque é um item de segurança. Né? A aduana não pode abrir mão disso. Da mesma maneira, por exemplo, CDs, que é hoje menos, né? Com a internet mudou muito, mas antigamente tinha CDs de músicos, direito autoral, tudo isso a aduana acaba interagindo com outros órgãos. Nossa, que interessante, gente. Eu espero, acho que você também deve. Eu não tinha Olha, noção. eu vou te contar mais uma história para a gente encerrar Não, esse aqui é tópico, um programa de histórias, pode porque eu acho que contar. eu tô até sendo chato um pouco Não, não nisso. tá não, porque o Porto e Gente é um programa de Nós histórias. tivemos um episódio, né, há muitos anos atrás, nós tínhamos tanto tênis apreendido, né, que nós resolvemos doar os tênis ou destruir, era a opção que nós tínhamos. Né, porque era o tênis que a gente chama de contrafeito, ou popularmente conhecido como pirataria. Tá. O que acontece? Eles usam uma marca, mas só que é totalmente irregular, o tênis é regular, a marca não é legítima, enfim, É falsificado. falsificado, exatamente. E nós começamos a destruir. A própria sociedade reagiu dizendo que isso era um absurdo a gente destruir, que a gente deveria doar. Né? Ótimo, e tem razão a sociedade quando fez esse clamor. Aí o que nós tivemos que fazer? Contatar o órgão anuente da área de saúde, né, para ver se pode realmente esse tênis ser usado. E aí nós tínhamos um problema. O detentor da marca tinha que nos autorizar a fazer a doação. E ele nos autorizou desde que descaracterizasse o bem, ou seja, tinha que tirar a marca em todo o tênis. Nossa. Só que eram containers e containers de tênis. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com o Exército, né? E ao longo dos anos o Exército nos ajudou, a gente descaracterizava e fazia a doação. E vários órgãos do poder público e várias entidades civis receberam doação desse tênis. Nossa, muito legal, mas a gente. Vê bem, deixa eu te explicar. Porto e Gente é um programa para pessoas leigas, né? A ideia é essa, que a gente conheça mais sobre o Porto, sobre o que acontece no Porto. E você está me contando coisas aqui que eu nunca imaginei. Nós estamos agora com um projeto, né? Que é o projeto do nosso K9. K9 é o projeto destinado a cachorros. É o Canine, né? Nós estamos usando hoje os animais. O cachorro é um grande animal que nos ajuda muito na operação de combate a drogas, né? Aliás, o porco é melhor do que o cachorro. O porco tem um faro mais aguçado, só que ele é mais difícil de operacionalizar ele no dia a dia. Então nós optamos, né, pelo cachorrinho. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu não milito nessa área, mas eu acompanho, né, e o Porto de Santos tem sido referência com relação, quando trata do manejo de cachorros, para identificar drogas aí dentro de containers ou dentro de pallets de carga. O volume de droga é muito grande? Olha, quando em 1997 para 98, quando eu falei que o Porto de Santos era a rota de tráfico de droga, eu quase fui crucificado. Eu participei da CPI do narcotráfico, participei da CPI do roubo de carga, justamente porque eu já dizia, naquela ocasião, que o Porto de Santos é rota, né? Era rota. E ele é rota, é uma questão lógica. Perceba o seguinte, o Brasil não produz droga. Né? O Brasil não produz. Né? E se nós estamos aprendendo droga aqui, é porque essa droga veio de algum lugar. Então é natural que o traficante ele busque facilidades. Né? Ele, de vez de mandar para o aeroporto, ele prefere mandar para onde tem maior volume de carga operando, que é o Porto de Santos, que opera em torno de 6.500 a 7.000 contêineres dia. Então, em tese, a estatística, a chance dele não ser pego aqui é muito maior do que se ele fosse no aeroporto típico de carga, como é, por exemplo, o aeroporto de Viracopos. E, naturalmente, isso daí foi se confirmando e está se confirmando ao longo do tempo, e as autoridades têm que adquirir o know-how para fazer o combate, e o combate está sendo feito. O que eu lembro que teve algum convidado aqui que a gente até comentou, que antigamente, acho que foi até o Carvalhal, eu não lembro se foi. Meu amigo Carvalhal, um grande abraço a ele. E colega aí, da valiosa guarda portuária. Pois é, né? Ele começou como AVR. A VR. A VR era um corpo que tinha contratado para prestar serviço dentro da Receita Federal. Foi bem interessante o podcast dele. E aí, eu não lembro se foi ele que estava falando que antigamente o problema era a muamba, né? Que era assim, coisas, uísque, mas que hoje o problema mesmo é a droga. Porque hoje você tem contrabando Não, existe. O contrabando continua existindo. Mas ainda é no mesmo volume? Não, é volume muito alto, até porque aumentou o volume de operação, né? A partir A gente não ouve mais falar. É porque a gente não noticia, a Receita Federal tem por característica ser um órgão muito discreto.
Até Sim. porque, em alguns motivos, ela não pode estar divulgando por questão de Tá. sigilo fiscal. Mas entendo o seguinte, a partir do governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, quando ela implanta no mundo a teoria do Estado mínimo de abrir as fronteiras, e o presidente Fernando Henrique acabou sendo um dos que mais aplicou a teoria aplicada pela ex-primeira-ministra britânica, o Brasil abre as portas, juntamente com a conduta do presidente Collor de Mello naquela ocasião, enfim, e aumenta muito o comércio internacional. Aí, naturalmente, aumentando o número de comércio internacional, aparecem também o aumento de contrafeitos, de pirataria, enfim, isso acontece muito. Né? Claro que à medida que nós vamos implementando sistemas, né, as pessoas que vão praticar ilicitude, eles têm mais cautela, porque eles sabem que a Receita Federal vai pegar, que é um órgão de excelência, e vai tomar as atitudes necessárias, e, em regra, acaba perdendo toda a carga. Eu agora falei isso para você, mas aí eu tô lembrando que eu fiz uma visita na Receita Federal e tem um museu lá. Tem um museu Tem ali um museu, dentro, foi né? reinaugurado há cerca de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos atrás. E aí, agora que você está falando, eu falei, pô, é verdade, eu tive lá e tinha muito cosmético. Cosmético, cigarro, peças de automóveis, Tinha, eu também né? Tem vi. demais, bebidas, nós temos demais Mas isso o aí. que me deixou mais chocada é que é cosmético que a gente usa no dia a dia. Você, se não tiver um bom olho, você não identifica o que Não, é não identifica. falsificado e o que não é. Você tem, por exemplo, camisetas na época da Copa, aparece demais. Né? Se você, dependendo da qualidade da falsificação, ela é tão bem feita que você tem que chamar o detentor da máquina, da marca, perdão, para ele confirmar através de uma certificação se aquilo realmente é um produto falsificado, o tamanho, a qualidade, os detalhes quase que perfeitos do produto falsificado. Tem alguma apreensão que você fez assim que te marcou muito, que você falou, não estou acreditando nisso? Olha, Meg, durante esses 25 anos que eu fiquei no Porto de Santos, trabalhando diretamente no Porto, eu pouco trabalhei diretamente em apreensões, né? Durante 5 anos eu fui plantonista, né, da equipe de repressão. Então eu dava plantão 24 por 72 e em alguns momentos a gente aprendeu algumas cargas, mas teve uma muito especial que talvez você vai lembrar. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, chegou uma importação de avestruzes no Porto de Santos. Chegou um navio cheio de avestruzes, vindo, se eu não me engano, da Espanha. Eram 2.200 avestruzes. Eu não sei se você lembra disso, lembra? Eu tive um conferente de carga que contou sobre, mas ele só contou que ele foi conferir a carga, Então, mas essa detalhes carga ele não marcou deu. muito para mim, porque foi o primeiro navio de avestruz que chegou no Brasil, foi no meu plantão. Né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a alimentação do avestruz não estava declarada. Né? E aí você fica numa situação muito complicada, porque a alimentação ela não é trocada de imediato. O animal, para se adaptar à alimentação do Brasil, ele passa por um processo de quarentena e tem que ir mudando gradativamente a alimentação. E aquilo virou um problema na minha mão, porque eu estava com os animais que precisavam sair, teriam que ir embora, se eu não me engano, para a região de Minas Gerais, em Uberlândia ou Uberaba, mas tinha um problema da alimentação. Aí eu fiquei numa situação muito complicada, porque nós trabalhamos na aduana, a gente tem que seguir o que manda a legislação e tem que ter, acima de tudo, bom senso. Sim. A legislação também exige de você bom senso. Eu chamei o agente da Vigiagro, que é responsável por certificar a qualidade do alimento. Né? Ele me atestou a qualidade, me deu um documento. Né? Em cima disso, o que nós fizemos? Fizemos um processo simplificado de importação para poder liberar a ração e seguir viagem com os animais. Aí foi o que aconteceu. Então, esse foi um processo que marcou muito para mim, né? Porque eu não teria como segurar o alimento que iam morrer os animais. Sim. Né? E, lamentavelmente, depois eu fui saber, cerca de 10% do plantel acabou falecendo na estrada por questões logísticas. No transporte de caminhão, eles tiveram um estresse muito forte e acabaram falecendo. Então, acabou também tendo um prejuízo muito grande. Então, esse foi um processo, né, que marcou muito a minha vida profissional. Fora outros que eu poderia comentar com você, Comente. que eu lembrei. Não, eu tive apreensões no Porto de Santos, por exemplo, pela guarda portuária, né, de televisores saindo com caminhão, que estava, na realidade, para levar lixo, e tinha televisores novos na caixa,
Quer dizer, isso No também, caminhão de lixo? no caminhão de lixo. Quer dizer, Como assim? Como assim? Me saltou aos olhos, né? E realmente estava. Tivemos que aprender o caminhão, enfim. Né? Um processo longo, triste, porque você acaba tirando o bem da pessoa que está lá trabalhando. Às vezes o motorista nem está ciente. Acontece isso Mas é também. aquele caminhão de lixo que a gente vê na Não, rua? não, Não, é não, outro não. Não é tipo, outro né? tipo de, é um tipo, Porque, outro tipo de é operação porque não ia dar específica. para usar Não, depois. não, não, não. É outro tipo de operação específica para navio de passageiro. Então são fatos que vão marcando, que a gente vai lembrando, né, que a gente tem que tomar decisão e, felizmente, a gente toma a decisão em cima da lei, mas infelizmente, às vezes é uma decisão que vai trazer muito problema para a pessoa que vai se envolver no processo e vai ter que perder a carga, além de tudo, vai ter que responder um processo. Porque aí, no caso, o motorista do caminhão não era culpado? Olha, eu não lembro como é que terminou o processo, porque eu sempre tive a postura profissional, né? Eu faço o meu papel de autuação e eu não acompanho o processo. Né? Hoje o processo não volta mais para nós. Antigamente Ah, voltava, tá. hoje não volta. Então eu não sei como acabou. Eu sei que o caminhão ficou preso durante muitos anos, porque o próprio advogado, uma ocasião, veio pedir uma orientação para mim como é que faria para tirar o caminhão uns 8 meses depois. Né? Eu fiz a orientação dentro do que manda a legislação, mas não acompanhei. Não posso te dizer o que aconteceu. Provavelmente perderam o caminhão. Nossa. É o que acontece. Enfim, você tem operações, participamos de operação na ESG Bittencourt, né, apreensões de caminhões com droga, com cigarros, né, com droga também, enfim, com equipamentos eletrônicos, acaba vindo para o Porto de Santos, véspera de Natal, eu que fiz a apreensão dos caminhões novos, foram a perdimento, foram a leilão, trabalhei no aeroporto Cumbica, eu lembro que 25 de dezembro de 97, eu abordei um tripulante da antiga VASP, que vinha vindo de uma linha que eles tinham em Osaka, no Japão, com escala em Los Angeles, e ele estava, que a gente chama paisano, de civil, e infelizmente eu abordei, talvez pelo feeling profissional, detectei que ele falsificava guia de saída de produtos. E não tive outra opção a não ser dar voz de prisão, e ele ficou preso durante muitos dias, e eu tive ciência, porque eu fui depois no processo dele, acabei lendo no processo, que ele acabou sendo detido durante um período para poder averiguar a questão. Você acha que a profissão faz com que se desenvolva um faro, esse faro entre aspas, de olhar alguma situação e falar, opa, tem alguma coisa errada aí? Eu acho que acontece, Meg, eu acho que todo profissional, quando ele se dedica à profissão, ele acaba desenvolvendo um tino, um dom da própria profissão. Né? Ele desenvolve aquela questão de lucidez, de bom senso, de agilidade. E eu tive um privilégio, eu trabalhei 9 anos com turismo, né? Eu viajei o Brasil inteiro sendo guia na O que você ocasião. não fez? Imagina. E eu tive esse privilégio de trabalhar com turismo e eu aprendi uma coisa chamada técnica de entrevista. Né? É uma coisa muito interessante, que eu acho que todo profissional tem que ter, né? Eu sempre gosto de conversar com as pessoas antes de começar a agir, para ver se ele não entra em incoerência. Tá. Né? Isso chama-se técnica de entrevista. Né? Porque a pessoa que está falando a verdade, ele não entra em incoerência, ele vai ser coerente. Né? E muitas vezes você faz uma pergunta no início e repete ela no final e a pessoa entra em contradição. E à medida que ela entra em contradição, você percebe na fisionomia dela, no lábio, nos olhos, na mão, transpiração, lábio pálido, face pálida. Você percebe que ele começa a perder o controle emocional. Né? E aí você tem que ter mais controle, enfim. E você avança na técnica de entrevista até que chega um determinado momento que ele vai ter que te falar a verdade. Não tem jeito. Você já levou isso para sua vida pessoal? Ah, não tenha dúvida. Ai, que medo. Não tenha dúvida. Não, não, isso é pro lado bom. É pro lado bom. É, Eu como acho assim? que, eu acho que, Meg, o meu pai, né, que era uma pessoa muito inteligente, ele um dia falou para mim, filho, se na tua vida, sempre que você tiver uma situação difícil, lembre-se que você é o comandante de um avião que está pegando fogo e que você tem que pousar o avião. O que ele quis dizer com isso? Você está dentro de uma situação que você tem que ter controle. E eu acho que isso é o grande trunfo que a minha profissão me deixou. Né? Eu tenho um controle emocional muito grande pelas experiências que eu vivi, pela necessidade de decidir rápido. O aduaneiro não pode demorar para decidir. O imposto de renda eu posso demorar para decidir no processo. O aduaneiro não pode. O passageiro está na bancada, o importador está com a carga parada. Você tem que tomar a decisão logo.
né? Então, eu aprendi que você tem que tomar uma decisão rápida, com legalidade, com bom senso e com racionalidade. Mas tem alguma decisão que você se arrependeu, que você falou, dessa vez não. Olha, claro que a gente, durante todo profissional, erra, né? Você errou, eu errei, né? Eu dizer para você que eu me arrependi, jamais. Eu sempre tomei todas as decisões que eu sabia que eram decisões mais de um aspecto com uma consequência maior, eu sempre compartilhei com meus colegas, sempre. Eu nunca tomei decisão sozinho. Se eu vejo que é uma decisão que vai ter reflexo, eu sempre chamei um colega e troquei ideia e às vezes voltei atrás, né, antes de tomar a decisão. Mas se eu falar para você que eu me arrependi, eu não me arrependi, não. Não me arrependi. Porque você foi cuidadoso, porque eu acho assim muito complicado a gente ter que tomar uma decisão assim rápida. Você vê, essa questão que eu te falei do aeroporto de Cumbica, em 25 de janeiro de 97, foi uma decisão muito difícil para mim, porque era um jovem tripulante, com 23 anos de idade, começando a vida, né? Eu sabia que uma prisão dele seria a demissão dele por justa causa, né? Mas antes de tomar essa decisão, eu estava no meu primeiro plantão temporário. Aí eu chamei o supervisor, conversei com o supervisor, eu lembro até hoje, era o colega Emanuel. Falei, Emanuel, estou com um caso assim, assim, assado, né? Eu acho que nós temos que prender esse rapaz, porque ele fez uma coisa muito grave, né? Que se a gente passar em branco isso daqui, fica muito complicado perante os colegas e perante a legislação. Sim. E ele falou, olha, a decisão correta é prendê-lo. E foi o que eu fiz, né? Talvez a decisão que eu tomei, que eu tomaria novamente, tranquilamente, foi uma decisão que ele teve, que até hoje ele deve lembrar de mim, porque foi muito grave o que ele fez e teve consequência profissional, tenho certeza disso. Imagino. Mas ele também devia ter pensado antes, né? Eu acho que faz parte da questão. Agora você está falando isso, eu lembro daqueles programas de aeroporto, seria mais ou menos aquilo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, os colegas que trabalham lá no aeroporto basicamente com o aeroporto de Guarulhos, né, que a gente chama de Cumbica, né? Eles têm lá o programa, enfim, eles mostram a atividade. É outra visão aduaneira, uma visão de uma aduaneira mais ligada ao modelo americano, né, que o Brasil está adotando. Então existe essa diferença? Existe. A aduana de 20 anos atrás não é essa aduana que a televisão mostra hoje. Hoje é uma aduana no modelo, como eu falei, dos Estados Unidos, né, com mais poder, com poder mais policial, inclusive, né, sem prejudicar as atividades da Polícia Federal e das outras autoridades policiais, como Polícia Civil e Polícia Militar, que cada uma tem a sua competência e tem que ser respeitada e valorizada. Mas a Receita tem, nesse aspecto da aduana, né, essa visão, vamos dizer assim, um pouco policial. Então, o que eu estou percebendo aqui é que, assim, o que a gente fala? Um auditor fiscal, né? Eu até vou contar, você sabe, né? Falei, vai chegar um homem aqui muito sério e eu não sei, ele está rindo. Então, a gente eu começo a entender que além do trabalho, não é óbvio, tem o lado humano, mas o que eu quero dizer assim, teve alguma situação que você teve que meio que se segurar para não deixar o seu lado humano interferir, como o rapaz que você falou, pô, fiquei com pena, mas... Não. Eu nunca tive esse problema. Eu, quando estou no exercício da profissão, eu não tenho essa questão de pena. Eu exerço minha profissão com tranquilidade. Não, eu acredito que sim, mas o que eu quero dizer uma decisão assim, que tenho que tomar. Pode, muitas vezes, no meu íntimo, não parecer a mais correta por aspecto moral, mas é a mais correta pelo aspecto legal. Naturalmente, quando a gente trabalha em Foz do Iguaçu, por exemplo, né, que eu tive a oportunidade, como eu falei aqui, de trabalhar várias vezes, né, você aprender uma carga que a pessoa fala que é o dinheiro que ele fez na rescisão trabalhista, aquilo realmente para nós é uma questão que, em regra, as pessoas estão falando a verdade. Mas a legislação não me dá a opção de eu fazer esse juízo de valor. Não compete a mim fazer esse juízo e eu tenho que exercer a profissão e fazer a apreensão, que é o que manda a lei. É complicado, porque sou uma pessoa muito mais emocional, eu não sei como seria para mim, assim, manter essa Provavelmente distância. Você não estaria lá com uma aduaneira. Tanto é que eu não estou, Provavelmente Você não estaria. Mas eu admiro muito isso. É o perfil, né? É o perfil, eu acho que não é fácil, não. Meg, eu sempre pego o seguinte exemplo, né? Você imagina um médico, cirurgião, ortopédico, ortopedista, ter que cortar um braço de uma criança, por exemplo.
Quer dizer, é uma decisão difícil para ele, né? O Fazer resto o que da tem que vida. ser feito, né? É o que ele tem que fazer, não tem jeito. E a família vai ter que entender. Quer dizer, o profissional vive disso, ele está lá para isso. Né? Então também não é uma decisão fácil, mas ele tá moldado para exercer essa profissão e tem que exercer com zelo. Eu sou mole, por isso que eu estou na comunicação. Teve alguma vez que você se arrependeu de ter ido para essa área? Falar assim, meu... Não. Sempre gostou? Não. Você sabe que perguntam para mim às vezes se eu faria tudo novamente, profissionalmente. Né? Eu tive duas áreas muito distintas durante a minha trajetória profissional de servidor público. Eu fui e sou ainda sindicalista, né? Represento um grupo nacional, e também tem meu lado, a minha atividade, vamos dizer assim, fim, que é a Receita Federal. Né? Eu diria para você que eu não me arrependo de nada, faria tudo novamente. Eu tive privilégios, né, que a vida me qualificou, como, por exemplo, estar aqui com você hoje. Provavelmente, se eu não tivesse tido essa profissão, eu não estaria aqui com você hoje. Então, é um privilégio. Sim. Né, poder estar aqui, Privilégio é meu, inclusive. conversar com espectadores, trocar ideia, né, com muita tranquilidade, sem limitação de responder perguntas, que falei, fica à vontade. Então, isso é muito bom, né, fazer um ciclo de amizade muito grande que eu construí no Brasil inteiro. Né. Eu tenho um privilégio que eu digo que a minha profissão me deu, que pouca gente tem. Eu conheço gente do Brasil inteiro. Eu acabei recentemente de ir a Tabatinga, que é extremo norte do país. Eu tinha conhecidos lá. Fui agora ao Iapoque, que é outro extremo do Brasil, tenho conhecidos lá. Então a profissão me possibilitou muito isso. Né? E eu cultivo muito essa questão. Então eu não me arrependo em hipótese alguma de ter seguido esse caminho. Longe disso. Então, quais são os mitos que você acha que ainda existem sobre Receita Federal, sobre o auditor fiscal? Bom, primeiro a sociedade, um mito que ela tem, que a Receita Federal, ela está aí para perseguir ou para fiscalizar as pessoas, não é só isso. A Receita Federal, ela é um órgão de excelência. A Receita Federal responde por 80% a 82% de todos os tributos e taxas arrecadadas e contribuições arrecadadas no Brasil. É um órgão de excelência, representa 90% do Ministério da Fazenda. A Receita Federal hoje ela tem uma visão muito moderna, ela tem tecnologias de ponta, como eu falei, o imposto de renda nosso é exemplo para o mundo inteiro. Hoje você recebe a declaração pronta, daqui 3 anos você não vai mais declarar, ela vai vir totalmente pronta. Hoje você já aperta o botão, está tudo lá, ainda ela te dá a chance de você retificar, se tiver algum erro, e ela te avisa que tem erro. Então é um órgão muito aberto, é um órgão que está trabalhando muito hoje, que a gente num projeto chamado Confia. Hoje a Receita Federal confia no contribuinte, né? Mudou aquela visão de que a gente não confia. Né? Hoje a gente tem um processo eu diria, de compliance, entendeu? De confiança do contribuinte, isso é muito bom. Né? O sistema controla isso hoje para nós. E é um órgão que presta um serviço muito relevante para a sociedade. Agora, se gastam bem o dinheiro ou não, não é problema da Receita Federal. Eu sei. Mas a arrecadação nossa é um exemplo para o mundo inteiro, como eu falei aqui. Agora, o que nós precisamos mudar, o país e a Receita Federal tem contribuído para isso, com propostas de política tributária, é diminuir a má distribuição de renda no Brasil, que hoje é um grande problema que o Brasil vive. Sim. O maior problema do Brasil hoje não é a impunidade, não é a violência. O maior problema do Brasil hoje é a má distribuição de renda. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência disso. O Brasil é um país que concentra a renda na mão de muito pouco, com muito dinheiro. Isso é verdade. Sou obrigada a concordar com você. Esse é um grande problema do Brasil, a estatística mostra isso. Tem um índice chamado índice de Gini. Gini foi um pesquisador italiano que ele criou uma série de critérios para mostrar se o país é desigual ou não. O Brasil é o 8º pior do mundo no índice Gini, de 180 países. Então, não precisa dizer, o Brasil é um país que precisa resolver essa equação. E como você acha que isso pode ser resolvido? Primeira questão, o Brasil tem que diminuir urgentemente a tributação nas empresas. As empresas pagam muito em tributação. Segunda questão, o Brasil precisa tributar mais as pessoas físicas que não pagam imposto, porque pegam o dinheiro da empresa, que paga 12%, 13,5%, e joga na pessoa física sem tributação. Então, o Brasil precisa tributar a pessoa física e não tributar a pessoa jurídica. Terceira questão, o Brasil precisa diminuir a tributação sobre previdência e os encargos que as empresas têm. E um outro aspecto, o Brasil precisa diminuir a tributação no consumo. O Brasil tem uma tributação muito pesada,
quando você vai consumir um determinado produto. Tudo isso acaba encarecendo muito a vida do brasileiro no dia a dia. E como isso pode mudar? Através da legislação. Difícil. O Congresso não quer mexer. O Congresso brasileiro, ele tem uma dificuldade de mexer algumas questões pontuais, que eu vou falar algumas para você. Por exemplo, o Brasil não quer deixar tributar as pessoas físicas. Tivemos a reforma tributária agora, ela não tratou de patrimônio e renda, ela tratou só de consumo. O Brasil tem uma dificuldade de enxergar aquilo que a sociedade busca. Por exemplo, a liberação de cassinos. O Brasil não libera cassino, mas permite bet. Empresas do exterior que ficam explorando o dinheiro brasileiro. Um cassino e geraria o muito dinheiro vai mais embora. emprego. O cassino geraria emprego, acabaria com uma certa ilegalidade que existe, faria uma tributação mais simples, fomentaria o turismo, tudo de maneira legalizada, desde que as pessoas fossem conscientes do risco e do percentual de probabilidade dele ganhar ou não dentro do cassino, deixando claro para a sociedade. Mas não, nós estamos hoje privilegiando o quê? Privilegiando as bets. O dinheiro nosso está indo embora para o exterior, para as empresas que estão lá no exterior. Incrível isso. Né? Incrível. Isso, o que é isso? Isso é porque o Congresso Nacional tem segmentos, né, legítimos, acho que até que são legítimos, mas que não compreendem o clamor social, que nós precisamos compreender. Pegando um outro paralelo, né? Por exemplo, a maioridade do Brasil, 18 anos. Né? Olha a incoerência, o menor de 16 anos pode escolher o presidente e não pode ser imputado a ele criminalidade. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, é um país que vive de paradoxos e de hipocrisia. Entendeu? O Brasil precisa parar com isso. O Brasil precisa, o Congresso Nacional tem que estar sensível ao anseio social. E, infelizmente, em vários assuntos, o Congresso não representa o que a sociedade pensa. E quando que você vai se candidatar? A candidata que é? Não sei. A nada. Eu sou candidato a viajar e pescar. Eu gosto muito de pescar. Que delícia. Mas é interessante porque assim, eu não imaginava um auditor fiscal falando isso que você falou para mim aqui agora. Mas por quê? Nós somos cidadãos da sociedade. Sim, mas a gente nós não imagina. Nós somos partícipes da sociedade. Claro que nós sabemos que a nossa profissão, até pela dificuldade do concurso público, ela acaba selecionando os grandes cabeças, né? E o nosso concurso em especial admite qualquer nível superior. Então, dentro da Receita, nós temos engenheiro, médicos, arquitetos, dentistas, físicos, químicos, bacharéis em direito, como é o meu caso, economistas, enfim, você tem toda a gama de profissionais, músicos, né? Então, isso enriquece muito o conteúdo nosso. Né? A gente, quando tem algum determinado problema, por exemplo, vamos liberar uma aeronave, estamos em dúvida, a gente liga para o engenheiro aeronáutico, nós temos colegas que são engenheiros aeronáuticos. A Receita Federal recentemente incorporou uma aeronave, né, um avião. Nós pegamos colegas auditores que vieram da Academia da Força Aérea Brasileira, que hoje são auditores, estão voando nas nossas aeronaves. Então, nós temos 2 helicópteros moderníssimos. Eu vi. Né, então, são colegas que eram da Academia da Força Aérea, como eu falei, que hoje estão voando nas aeronaves. Então, a Receita Federal é um órgão muito rico em qualidade de mão de obra, a serviço da sociedade brasileira. Muito bom. Muito bom. Muito bom, né? Bom. É um órgão de excelência. É engraçado. Então, assim, eu achei interessante você falar sobre os mitos, porque o que a gente pensa? Receita Federal, pronto, já vão me perseguindo. É isso mesmo, você falou. A pessoa comum sempre acha que a Receita Federal é uma coisa má. Imagina, uma crítica que a gente tem feito à Receita, e eu também faço, né? Não só pelo lado sindical, mas como também ter participado do corpo funcional, é o problema da tecnologia. A Receita Federal hoje é tão tecnológica que ela esqueceu que por detrás disso tudo tem um ser humano. Te explico melhor. Ela tem hoje controle de movimentação financeira tão grande que o contribuinte, quando tem algum problema, ele tem dificuldade de achar alguém para atendê-lo fisicamente. Então, a crítica que eu tenho feito dentro da Receita Federal é que nós não podemos esquecer que nós temos o contribuinte, que é uma pessoa física, que às vezes ele quer conversar com uma autoridade. Nós temos que atendê-lo. É importante, ainda que seja para falar não, mas nós temos que atendê-lo. E essa dificuldade nós estamos tendo, porque a Receita Federal, por esse sistema tecnológico e pela tecnologia fazer o controle hoje de demanda, por exemplo, taxistas que têm benefício fiscal. Tá? Por exemplo, Delegacia de Santos tem uma demanda muito alta, o próprio sistema manda para um auditor, por exemplo, de Manaus, para ele fazer o processo.
O sistema faz isso, mas aí tem uma dificuldade. Como é que o taxista aqui de Santos vai falar com o auditor lá em Manaus se não for por videoconferência? Então, tudo isso nós temos que melhorar essa qualidade de atendimento para torná-la mais ágil e mais receptiva à demanda do contribuinte. Bom, você viu muita mudança no Porto, inclusive, né? Muito, muito. Muita. Tem alguma coisa que deixou saudades? Olha, De como funcionava e como é hoje? Você achava que eu era tenho, melhor? eu tenho uma personalidade, até acho que é uma personalidade um pouco complicada. Eu sou muito racional. O que passou para mim, passou. Falar que deixou saudades, eu não tenho saudades. Olha, que Porque eu vivi interessante. bem, eu vivi aquele momento. Eu fui útil, eu me contemplei, eu sempre acordei com o prazer de trabalhar. Entendeu? A cada dia que eu acordo é um dia a mais que eu vou vencer na minha vida. O que mais te atraiu na profissão? O poder de fiscalização do auditor. Isso me atraiu muito. Né? O poder que o auditor tem de poder fiscalizar. E em prol da sociedade. Né? Eu acho que o servidor público, ele tem que, acima de tudo, ele tem que estar convicto que ele vai servir a sociedade, independente da situação dele de trabalho. Né? O servidor público, ele presta serviço à sociedade. E a pandemia mostrou isso, né? Os servidores públicos ficaram à frente. Sim. Os hospitais, o SUS. Né? O Porto também não fechou. O Porto não parou. Então, não é um funcionário público, mas... Sim, mas não deixa de prestar um serviço. Sim. Nós, enquanto servidores públicos, nós temos que entender que nós temos uma missão, né, de servir a sociedade. Isso é muito importante e muito gratificante. Você deitar e falar, eu servi a minha sociedade. Né? E, por exemplo, eu quando faço uma intermediação de doações para entidades filantrópicas, que a Receita faz muito isso. Muitos prédios públicos que você vê por aí foram produtos da Receita Federal apreendidos que nós doamos, né? Com muito prazer, para ajudar a sociedade. Né? Eu lembro uma ocasião que nós apreendemos 7 jet skis na Caixa. Eu liguei para o Corpo de Bombeiro, que a sede é lá no Guarujá, né? E falei, então com 7 jet skis aqui, vamos fazer um processo para vocês incorporarem. E foram incorporados. Serviram a sociedade durante muito tempo. Isso é muito gratificante. Sim. Entendeu? Não aparece, mas nós sabemos que fomos nós que acabamos agindo e deu certo e serviu a sociedade, que é o principal objetivo nosso, é servir a sociedade. Essa parte, porque agora eu quero voltar aqui um pouquinho para o Porto. Teve alguma... Porque, pelo que eu estou observando, vocês trabalham muito com inteligência. Muito. Hoje Muito, é totalmente inteligência. né? E assim, teve alguma coisa que você achou mais complicado, alguma situação, alguma operação que vocês tiveram que fazer que foi complicado? Não, o que acontece, Meg, eu lembro hoje, em 97, eu estava fazendo um curso, porque o concurso nosso tem etapas. Eu estava fazendo a última etapa em outubro de 93, e um colega falou, Elias, está chegando no mundo uma coisa chamada internet. 93. E ele me explicou o que era internet, enfim. Né? Em abril do ano seguinte, eu já estava em Brasília estudando internet. Você vê como a Receita é evoluída, em 94. Muito, né? Abril de 94. Eu fui para Brasília, fiquei 15 dias na academia, e eles me deram uma coisa naquela que chamava netbook, que hoje chama notebook. Eu lembro. Né? E a partir do momento eu comecei a operar internet. Né? E hoje você pega os sistemas da Receita Federal, que aliás foi um dos motivos que me levou a aposentar. Eu sinto a dificuldade para eu acompanhar a tecnologia que a Receita tem. Né? Devido à minha função sindical, inclusive, eu sinto que os sistemas da Receita Federal são sistemas tão evoluídos que eu não consegui acompanhar. Então, hoje, você faz um trabalho de muita inteligência, mas muito controlado. Hoje, a atividade dos servidores da Receita é totalmente controlada. A Receita Federal, ela sabe quando eu viajo e eu entro no sistema, ela sabe onde eu estou. Qual é o sistema que eu estou usando, em que hotel estou, em que local estou, ela sabe tudo. Quer dizer, ela monitora. O próprio sistema monitora o tempo de desembaraço aduaneiro, enfim. Então, são situações que a gente tem que conviver e que eu tive um pouco de dificuldade, por causa do excesso de tecnologia. A dificuldade está em mim, inclusive, né? Não é no sistema. Entendi. Eu entendi que era um dos motivos que eu teria que aposentar, mas você não me perguntou isso. Você me perguntou se teve alguma questão, operação que foi difícil. Alguma operação que realmente acabou sendo difícil. Olha, eu tive uma operação de uma carga de um navio de passageiro que era para embarcar aqui em Santos, e que essa carga era carga de suprimento, de consumo, né? E essa carga não chegou a Santos, ela ficou parada em São Paulo,
O navio foi embora e o navio estava indo para Montevidéu, né? E a carga estava no aeroporto de Viracopos e era um fim de semana, né? E que teria, de um jeito ou de outro, de fazer o procedimento para a carga poder chegar em Montevidéu na escala do navio, para suprir o navio de alimentos. Tinha que sair de Viracopos para... De Viracopos. Nossa. E eu lembro que era um sábado pela manhã, né? E aí eu tinha várias dificuldades. A primeira delas, né, no meu plantão, eu conversar com o inspetor à época, para ele saber, ter ciência de como eu ia fazer essa operação, já que não era mais no Porto de Santos o problema, era em Viracopos. Eu tive que achar um colega em Viracopos que estivesse disposto a desembaraçar, né? A empresa estava dependendo disso para fretar uma aeronave. Bom, resumindo a história, o caso foi ser resolvido domingo em torno de 20 horas, mais ou menos. 8 horas da noite eles conseguiram embarcar a aeronave no avião fretado e chegou a tempo para embarcar no navio de passageiro em Montevidéu. Nossa, Foi um exemplo. Uma novela. Foi uma novela, uma dificuldade. E tivemos outros, eu tenho várias operações que eu participei, com muita dificuldade, né, fora da rotina, mas que a gente conseguiu Existe algum trabalhar. risco na profissão de auditor? Existe. Uma coisa que a sociedade não sabe, a gente volta e meia tem um auditor que é assassinado. Né? Eu tive durante a minha profissão, nós perdemos em torno de 5 colegas. Nossa, né, é assim? Assassinados. É assim, porque o trabalho do auditor, quando ele entra num campo minado de fiscalização, que ele acaba combatendo crimes organizados, ele não pode ser isolado, ele tem que ser em conjunto. Explico melhor. Você não pode ter identificação com aquele trabalho, tem que ser uma equipe. Tá. E à medida que você avança no trabalho, você tem que ir revezando as pessoas. É isso que é importante. Você não pode concentrar numa pessoa só, porque você põe em risco a tua segurança pessoal e da tua família, em muitos casos. Sim. Então, os casos que nós tivemos de óbito de auditores, tirando um ou outro, excepcionalmente, que foi em operação de abordagem durante a madrugada, a via de regra existia uma relação pessoal, profissional, que o colega queria desbaratar a quadrilha, teve essa relação pessoal, ele não conseguiu envolver mais colegas, que seria o mais correto, o que a gente faz, eu fiz várias vezes isso, quando eu percebia que o colega estava tendo uma identidade muito grande no combate ao crime de determinada pessoa jurídica, eu pegava, trocava o colega com a mesma capacidade de trabalho, prosseguia, mas não se tornava pessoal, não tinha uma identidade pessoal, que é o grande risco do trabalho do auditor. Eu imaginei que tivesse mesmo um risco, mas eu não sabia que era tanto. Existe. Nós temos situações aí de óbito, temos colegas que foram já metralhados, colegas que têm até hoje tem problema de lesão porque não morreu, estava de colete, enfim. Temos tudo isso. É normal acontece. Trabalhar de colete? É normal, porque a Receita tem várias áreas, uma delas é a repressão. Sim. Né? Você trabalhou na repressão? Trabalhei na repressão por algum tempo. E aqui no Porto? Não, eu trabalhei muito na fronteira, tá. Na fronteira, Nossa, no Paraná e Santa Catarina. Né? Aqui no Porto, poucas operações eu fiz. Tá. Eu sempre tive uma cautela muito grande, né, de quando eu fosse fazer operações de repressão, porque eu sei que aí é uma operação que tem o fator surpresa, de ter polícia do meu lado. Sempre foi uma cautela que eu adotei. Né? A polícia sempre do meu lado, porque, na realidade, por mais qualificação que eu tenha, eu não sou policial. Eu não tenho a expertise de trocar tiro com delinquentes, mas a polícia tem. Então, sempre o auditor não anda armado? Anda armado, fortemente armado. Não fica treinando, só que o auditor hoje que está na repressão. Tá. Lembra que eu te falei que está mudando o perfil? Sim. Então, é isso aí. Hoje ele tem toda a expertise, armamentos de grosso calibre, coletes, tem tudo. Né? Não Mas sabia. Tem tudo. Hoje nós temos aeronaves, a lancha nossa aqui é toda blindada. Né? Mas, evidentemente, sempre que possível, a gente tem essa prerrogativa legal, é bom ter a polícia junto conosco. Sim. Eu sempre tive essa cautela, como eu falei. Eu imaginei que realmente tivesse perigo, mas eu não sabia que era tanto assim. Eu achei que era um caso esporádico. É muito. Porque está mexendo com dinheiro, está mexendo... Você mexe com interesses. Interesse, com interesse. Muito dinheiro. Com interesse. Nós tivemos um papel muito grande na Lava Jato. A sociedade não sabe, mas 90% do que a Lava Jato desvendou foi a Receita Federal que trabalhou. Né? A gente entregava as movimentações, os controles, de tudo para o Ministério Público e para a Polícia Federal, para eles tomarem atitude. Tivemos colegas de Santos participando do processo da Lava Jato. Olha que interessante. Colegas meus de sindicato.
Ah, é? Olha, É. muito bom isso. E como será que eles se sentem com o desfecho? Olha, a Receita Federal, eu acho que dentro de um sistema democrático social, Meg, você tem que fazer o teu papel. Sim. Depois, o que vão fazer com aquilo que você fez, não é problema teu. Não compete a você avaliar. Nós fizemos nosso papel, fizemos as autuações, encaminhamos a representação criminal, como manda a legislação, para o Ministério Público e para a Polícia Federal, eles que tomem atitude. E os outros que julguem. Aí não é problema da Receita. Nossa, muito bom. Eu não sirvo para ser. Ainda bem, mas também você serve para ser jornalista, talvez eu não Ah, sirva. talvez, Talvez talvez. eu não sirva. Não sei, mas esse seu lado racional é muito bom, eu gosto dele. Bom, me fala uma coisa, a gente já está terminando. Passa Que muito bom. rápido, não Passa, é passa? gostoso. É Gostoso, gostoso. é Eu bom. aprendi, para mim, eu vou te falar. Quando eu criei o podcast, eu criei ele para ouvir histórias. Então, na Sei. verdade, o meu interesse aqui é ficar ouvindo histórias. Mas, junto com isso, veio um aprendizado tão grande. Aí você vai dizer assim: tem tudo no Google, mas não é igual você ouvir uma pessoa que viveu aquilo contando. Eu posso saber muitas coisas pelo Google, você concorda? Hoje em dia Concordo, você vai lá, concordo, procura, com a concordo. inteligência artificial, então. Mas é muito gostoso você ouvir uma pessoa que vivenciou, ela mostra o olhar dela sobre aquilo, e para mim é uma delícia. Eu estou aqui, Eu acho ficaria que mais 2 horas. Meg, que o mais importante, né, do papel nosso, como eu falei aqui, social, primeiro, nós temos que ter um bom relacionamento com todas as autoridades, sejam elas civis, militares, com todas as instituições. Eu sempre tive por mim, quando eu assumi o controle dos navios de passageiro aqui no terminal marítimo do Concais, a primeira reunião, eu convidei todas as autoridades envolvidas. Poderia listar para ser umas 10 aqui, inclusive o IBAMA. Eu deixei claro o seguinte: o Estado é único. Nós temos competências, mas nós somos únicos. Nossa obrigação é prestar um bom serviço à sociedade. Então vamos nos unir e vamos prestar um grande serviço. E se você me permite, só para acabar um pouquinho, eu tive um momento muito interessante no meu trabalho enquanto líder dos navios de passageiro. Teve um dia que eu acordei, né, e a, a Marinha me falou que o navio não podia atracar, porque estava muito mar, a condição do mar estava ruim, que a previsão da atracação, de vez de ser 5 da manhã, ia ser 10 da manhã. Só que eu Navio de tinha navio de passageiro? passageiro, mas eu tinha um problema, que estavam chegando os ônibus, e naquela época era 6, 7 navios por dia. Ah, O que nós fizemos? Eu consegui convocar uma reunião de emergência às 10 da manhã, naquela época não tinha virtual a reunião, sim. conseguimos reunimos inclusive a Prefeitura de Santos, a CT, a Polícia Militar, a Guarda Portuária, enfim, Polícia Civil, Polícia Federal, e conseguimos contatar um shopping para abrir às 10 da manhã e transferimos todos os ônibus que chegavam para o shopping, até que a gente conseguisse liberar os passageiros que iam desembarcar. Porque nós não tínhamos como condição de colocar 30 mil pessoas Em que ano naquela foi ocasião. isso? Isso deve ter sido no ano de 1999, 2000, por aí. Nossa, que Talvez um ideia pouco boa, mais. né? Mandou todo mundo Mas não fui passear no eu. Não, shopping. mas não fui eu. Foi o Não? grupo, né? O grupo. Sim. Isso que é interessante. E talvez eu tenha tido a felicidade de fazer a reunião. Mas a iniciativa não foi minha. Foi até, talvez, se não estou enganado, o secretário à época era o doutor Sérgio Aquino, secretário do esporte do município. Não me recordo se foi ele que deu essa ideia. E nós implementamos. Então foi muito bom. Foi muito bom, Foi ideia boa. uma saída muito interessante que deu certo. Muito Então, bom. isso tudo foi nos ajudando, né, a melhorar o serviço prestado, e nós viramos referência nacional. Bom, agora vamos ter que encerrar mesmo, mas eu Muito quero que obrigado. você. Não, peraí, você vai. Para finalizar, eu quero que você diga como você quer ser lembrado pela sua trajetória. Como você quer ser Ah, lembrado pelas pessoas? uma pessoa que construiu um mundo melhor. Ai, que bonito Muito. isso. Gostei, gostei muito. Gente, eu vou ter que terminar as conversas aqui. Olha, a gente fala 1 hora, é muito tempo, né? É Não é, pouco, né? não. Passa Passa muito logo. rápido. Quando a Passa história é logo. boa, o tempo É, voa. é. Bom, se você ficou até aqui, muito obrigada. Eu espero que você tenha aprendido e gostado tanto quanto eu. Se puder, comenta, compartilha, se inscreve no canal. 60% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. Então, dá essa moral pra gente aqui, tá bom? Muito obrigada e até a semana que vem.